Salmo 87, palavra do Senhor para a sua vida nesta noite. Você trouxe a sua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia? Sim, deve ter trazido. Vamos ler a palavra de Deus, porque viríamos aqui se não fosse pela palavra de Deus. Luz para os nossos caminhos. Salmo 87, Salmo 87, livro de Salmos é o livro das orações, dos cânticos do povo de Deus, nos seus momentos e peregrinações, clamando pelo Senhor. O povo de Deus se aproximando do Senhor, do seu Deus. Eis o livro de Salmos. Salmo 117, o menor deles, é um salmo que devemos lembrar antes de lermos o salmo desta noite, que é o Salmo 87. Salmo 117 nos apresenta de forma tão breve a grande mensagem, a atitude, a tônica dos salmos. Vamos lê-lo juntos. Salmo 117. Louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Salmo 87, então, para a nossa reflexão nesta noite, palavra do Senhor. Que momento precioso, o seu encontro com a palavra de Deus, o seu encontro com o Salmo 87. E nesse encontro entre a sua vida e este Salmo, certamente Deus há de fazer algo em você e no seu caminhar. Receba a palavra, ouça a palavra. Diz assim: o Senhor edificou sua cidade sobre o Monte Santo. Ele ama as portas de Sião mais do que qualquer outro lugar de Jacó. Coisas grandiosas são ditas de ti, ó cidade de Deus. Entre os que me reconhecem, incluirei Raabe e Babilônia, além da Filistia, de Tiro e também da Etiópia, como se tivessem nascido em Sião. De fato, acerca de Sião se dirá: todos estes nasceram em Sião, e o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor escreverá no registro dos povos: este nasceu ali. Com danças e cânticos dirão: em Sião estão as nossas origens. Há 30 anos atrás, eu e minha esposa nos mudamos para Bragança. Casal jovem, fomos morar num bairro onde a maior parte dos habitantes eram famílias tradicionais de Bragança Paulista, 30 anos atrás. Procuramos, achamos uma casa ali, escolhemos morar numa casa ali que se adequava mais às nossas possibilidades, necessidades. Estranhos, totalmente estranhos, a Bragança. Não conhecia Bragança até que vim morar aqui. Mudamos para aquele bairro. Notamos que não era fácil estabelecer relacionamentos ou amizades com as pessoas. Depois, fiquei sabendo, creio que 1 ou 2 anos depois, que muitos vizinhos não aprovaram a nossa mudança para aquele bairro. Acharam que não devíamos estar ali. Uma pessoa, creio que já estava quase, não um ano ainda aqui, quase um ano, uma pessoa me convidou para participar com um grupo jogando futebol uma vez por semana, uma chácara, na época que não tinha essas quadras de aluguel, chamadas society. E eu comecei a ir. Não conhecia ninguém, inclusive não havia ninguém da igreja a não ser uma pessoa. Participei. 1 ano depois de participar ali, finalmente alguém do grupo me disse que quando eu comecei, não gostaram da minha presença lá.
Mas sabe, nem a igreja era muito acolhedora. Aliás, pouco acolhedora. Fria. Não é muito agradável se chegar a um lugar onde não se é bem acolhido. Não sei se você já teve essa experiência. Talvez você já foi a uma cidade onde você nunca esteve antes e você se sentiu não muito acolhido ali. É comum as pessoas viajarem para outro país e voltarem dizendo que não se sentiram acolhidos, acharam a cidade fria e outros comentários mais. Bem, experiências variam, mais acolhidos em algum lugar, menos em outros. Mas há uma cidade que é acolhedora sobremaneira e este salmo fala sobre ela. A cidade inigualável. Do que fala este salmo? De qual cidade fala este salmo? Bem, nós encontramos a palavra Sião algumas vezes. Você notou? E o monte Sião, a cidade de Sião. Qual a localização? Que cidade é essa? Sabemos. Se trata de Jerusalém. A Jerusalém, onde estava o templo do Senhor em Israel, Velho Testamento, quando este salmo foi escrito, séculos antes de Jesus Cristo. Olhando para Jerusalém, mas quando nós ouvimos, prestamos atenção que este salmo fala sobre a grande Sião, percebemos que ele fala de uma cidade que, sim, em alguns aspectos, se trata da Jerusalém, do Velho Testamento, Jerusalém terreal, mas há aspectos que extrapolam a cidade de Jerusalém em Israel. Fala de alguns aspectos de Jerusalém que são presentes nesse salmo, mas que esses aspectos são expandidos para dimensões que a Jerusalém terrestre contém apenas numa dimensão menor. Sião, a cidade acolhedora. Jerusalém, no Velho Testamento, sim, mas em parte, não plenamente. Se essa cidade acolhedora é a Sião, que nas Escrituras é chamada da Nova Sião, a Nova Jerusalém, aquela que não pertence às marcas de uma cidade terrestre, sempre marcada por condições inferiores, imperfeitas, por melhor que seja essa cidade, possa ser uma cidade. Esse salmo é maravilhoso. Nos fala dessa cidade tremenda, em muitas formas. Outros salmos cantam sobre esta cidade, nos apontando uma outra característica dela, uma outra virtude. Este aqui, em particular, fala deste espírito acolhedor desta cidade de Sião, e fala a você nesta noite, seja acolhido pela cidade. Que cidade, então? Sião, sim, mas a cidade habitada por Deus. A Jerusalém terrestre era a cidade que continha o templo. E o templo, na dispensação do Velho Testamento, era onde a presença de Deus se manifestava para o povo dele, o povo de Israel, o povo de Deus no Velho Testamento antes da igreja. Então, presença de Deus, habitação de Deus, Jerusalém representava então para o povo de Deus a presença de Deus. Mas é esta cidade, Sião, aqui mencionada, é esta do grande acolhimento, que é a habitação de Deus de uma forma ainda muito mais profunda do que foi conhecido na Sião terrestre. O Salmo fala então desta cidade habitada por Deus, e onde você pode ser acolhido. Sim, uma cidade habitada por Deus que o acolhe,
Nota o verso 1, diz que é uma cidade edificada por Deus. Jerusalém terrestre foi, mas esta é edificada de uma forma superior. O Senhor edificou. Cidade habitada por Deus, Ele edificou, sim. E porque Ele edificou, Ele garante essa cidade. O Altíssimo a estabelecerá, diz o verso 5. Não somente edificou, mas garante, estabelecerá. Mas diz o verso 1, Ele edificou a sua cidade, isto é, a cidade dele, Deus. Então esta Sião cantada aqui neste verso, não somente edificada por Deus e garantida por Ele, estabelecida para sempre por Ele, como é a escolha de Deus, onde Deus quer habitar e morar, nesta cidade. Que cidade especial esta? Deus escolheu morar ali. Você escolheu morar em Bragança, provavelmente. Talvez um dia você vai escolher, se eu puder, vou escolher um dia morar em tal cidade. Deus escolheu morar em Sião. Que cidade espetacular. Deus fez a sua residência ali. Se pudermos usar essas figuras humanas para ilustrar a dimensão espiritual deste salmo. Mas diz mais, o verso 2 diz, Ele ama as portas de Sião. E essa expressão, as portas de Sião, quer dizer a cidade toda. As portas guardavam a cidade, eram os lugares dos encontros para as transações, então envolvia a cidade toda. Amar as portas quer dizer amar a cidade toda. Deus não somente edificou, estabelece e escolhe estar ali, porque Ele ama esse lugar. Que cidade maravilhosa. E por isso ela é digna de exaltação. Você exalta Bragança? Às vezes sim, às vezes não. Você tem as suas críticas, você às vezes menciona os pontos que você acha positivo, não é verdade? Mas não esta cidade, coisas grandiosas são ditas, diz o verso 3 a respeito dela. É a cidade de Deus, e porque a cidade de Deus é a cidade digna de exaltação, a cidade, diz aqui, que será reconhecida como cidade inigualável. Essa cidade simplesmente habitada por Deus, é a cidade acolhedora, a cidade que acolhe, sim, seja acolhido por essa cidade da hospitalidade universal. Veja como é acolhedora. Fala de Sião. Sião, então, se referia a Jerusalém terrestre, mas falando e apontando neste salmo para a Sião eterna. Então envolve Israel, o povo de Deus, o povo da aliança, o povo do tempo deste salmo. Em Sião há espaço para o povo de Deus, o povo de Israel, sim. O povo de Israel, o povo de Deus, pertence a Sião porque é o povo de Deus. Mas é interessante, porque o salmo vai dizer que Deus inclui nessa cidade Raabe, Babilônia, Filistia, Tiro, também Etiópia. Estranho. Porque quando nós olhamos o Velho Testamento, quem são esses povos? Raabe é uma palavra no Velho Testamento para se referir ao Egito. O Egito que escravizou o povo de Israel no princípio. Deus precisou tirar de lá com mão poderosa. O Êxodo, liderado por Moisés. Mais tarde, o Egito é encontrado como um império forte, com o qual alguns reis de Israel tentam fazer aliança como uma forma de encontrarem proteção. Então, um complicador, inimigo no passado, um complicador depois, porque essa busca de proteção do Egito era um desvio da dependência de Deus como grande protetor de Israel. Mas, enfim, o Egito, estranho e até um inimigo na história, é incluído nessa cidade de Israel, na grande Sião. E mais, Babilônia que haverá de invadir Israel quando já restava apenas o Reino do Sul, onde estava Jerusalém, e levar cativo
milhares de habitantes, os mais promissores, arrasaram Jerusalém, arrebentaram os muros, as portas, destruíram o templo, e é levado cativo. Mas diz aqui que a Babilônia vai estar nesta Sião. Filistia, causadora de muitos entreveios, dores de cabeça, pequenas guerras com Israel, Tiro também, outro problema. E aqui está a Etiópia, que se refere a um povo distante, no alto Nilo, mas no sul do Egito. Diz que aquele povo distante, na cabeça da África, também vai estar nessa Sião. Israel, povo de Deus, sim, povo da aliança, mas diz que Deus haverá de trazer esses povos, e esta lista não é exaustiva, mas ilustrativa, de que Deus haverá de reunir nesta cidade não somente o povo de Israel, mas gente de todas as partes, inclusive aqueles que se postaram como inimigos de Deus. Que cidade? Uma cidade que acolhe estes. Tremendo acolhimento, sabe por quê? Porque quem sou eu e você, senão Raabe, uma Babilônia, uma Filistia, longe da aliança de Deus, andamos em nossos caminhos, como inimigos, contrários a Deus, buscando nossas próprias vontades, até que Deus fez conosco o que Ele fez com Israel no Velho Testamento, quando diz: eu te amei, nos buscou e recebeu-nos em perdão e graça em Cristo, inimigos seus. Um Deus que é capaz de fazer isso, não somente pelo povo que já está em aliança com Ele, mas também receber na sua cidade aqueles que são inimigos, avessos a Deus. Que coisa tremenda Deus ter nos chamado e nos buscado um dia. Coisa tremenda que Deus ainda vai chamar gente e buscar gente que nós nem imaginamos que poderiam ser chamados por Ele. Gente que, se nós conhecemos, nós vamos dizer: esse não merece. Mas nós também não merecíamos, e Deus nos chamou. Enfim, seja acolhido nessa cidade acolhedora, de uma hospitalidade universal, desta grandeza, desse abraço de Deus, que pode incluir quem não merece estar ali, quem merecia ficar de fora, mas Ele busca e traz o seu grande plano de amor e graça. Você pode ser acolhido ali também. Seja acolhido nessa cidade, cidade da hospitalidade universal, porque é de um Deus, habitada por um Deus, edificada por um Deus, capaz de amar o pior dos seus inimigos. E por isso pode amar você também, e pode receber você também na cidade dele. Louvado seja esse Deus. Seja acolhido pela cidade, mas não apenas como um estrangeiro. É interessante as expressões que nós encontramos aqui. Por exemplo, no verso 4 diz: como se tivesse nascido em Sião. Que cidade, que acolhimento. Seja acolhido na cidade outorgadora da naturalidade. Sabe o que é naturalidade? Você já foi em algum lugar e perguntaram qual a sua naturalidade. O que querem dizer com isto? Onde você nasceu? Onde você nasceu? E sabe, você pode ser um cidadão de um país em duas formas. Por naturalidade, você nasceu naquele país. É um direito seu, não podem tirar esse direito seu. Mas há uma segunda forma. Se você, por exemplo, não nasceu no Brasil, a sua naturalidade não é o Brasil,
Você pode ser também ou se tornar cidadão pela naturalização. Eu sou um naturalizado porque eu não tenho a naturalidade. Eu não nasci aqui. E aí, conforme as leis, se tudo for satisfeito e permitido, você poderá se tornar um cidadão no Brasil, mesmo que você tenha nascido na China, Japão, Canadá ou outro país. Mas a questão é que mesmo que você se torne um cidadão naturalizado, com todos os direitos de votar, trabalhar, permanecer aqui e outras coisas mais, você terá alguns limites. A lei estabelece um e outro. Por exemplo, você não poderá ser um presidente da República do Brasil, mas também você nunca poderá dizer que a sua naturalidade é o Brasil, porque você nunca nasceu aqui, ainda que você se tornou um cidadão do Brasil. Agora, quando nós olhamos a Sião cantada aqui neste salmo, esta Sião desconhece naturalização. Diz aqui como se tivesse nascido em Sião. Seja acolhido pela cidade outorgadora da naturalidade, porque só vai estar ali quem passar por um novo nascimento. Algo que nós entendemos de forma muito clara no Novo Testamento, encontramos sementes desta ideia no Velho Testamento, mas se torna muito claro no Novo Testamento. Jesus, particularmente, fala de forma muito clara sobre isso a Nicodemos, um do povo de Israel, e diz a ele: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, Sião, onde Deus reina, a cidade de Deus. Você precisa nascer de novo. Deus não somente acolhe ali, então, o seu povo, no Velho Testamento, o povo de Deus, Israel, mas então a sua igreja, chamando inimigos, chamando o Egito, babilônios, para fazer parte do seu povo, como ele dá um novo nascimento e torna cada um desses que é acolhido nessa cidade um cidadão natural ali, nascido novamente, como se tivesse nascido em Sião. E o verso 6 volta à ideia e diz: este nasceu ali. Nesta cidade todos que habitarem ali estarão, porque são filhos naturais da família de Deus. Que acolhimento, que acolhimento. Não seremos refugiados. Nesses dias das notícias ouvimos tanto sobre refugiados, pessoas vindo em situações difíceis, implorando para que deixem ficar nos países, e ficam ali alguns por anos em acampamentos controlados, permitidos ficarem ali, mas ficam ali confinados como refugiados. Alguns conseguem sair, conseguem permissão para sair e têm o passo talvez de ser residentes legais, imigrantes. Alguns avançam mais, conseguem ser naturalizados, mas nenhum consegue a naturalidade. Não nesta cidade de Deus, nós seremos filhos de Deus lá. Seja recebido nessa cidade, outorgadora da naturalidade. Diz o verso 6, o Senhor escreverá, isto é, Ele vai fazer o registro civil será feito por Deus, é algo então que é do poder de Deus, das mãos de Deus. Eu e você nos tornamos cidadãos da Nova Sião. Por isso é que ali, diz o verso 4, estará quem? Ou estarão que pessoas? Diz o verso 4, Deus falando: os que me reconhecem. Uma cidade de adoradores que entendem, chegaram ao entendimento finalmente, quem é Deus, o foco de toda adoração, todo culto, a razão e a fonte da vida para todo sempre. Seja acolhido pela cidade. Você já foi? Você já foi? É algo
que envolve uma realidade futura, mas já garantida e vivenciada agora. Caminhamos por este mundo como cidadãos da Sião do Senhor. Não estamos lá ainda, mas caminhamos na direção certa e garantida de que chegaremos a Sião. Seja acolhido. Você já foi? Já foi acolhido por essa cidade? Seja acolhido pela cidade onde a condição maravilhosa dela só pode provocar a melhor das reações. Os seus habitantes são aqueles que estão sempre numa expressão vibrante de danças e cânticos. Seja acolhido pela cidade que é recebida em celebração. Como membros dessa cidade, como cidadãos dessa cidade, nós caminhamos no mundo como peregrinos. Mas nenhuma cidade aqui é ainda a nossa cidade de verdade. Nós estamos marchando para a nossa cidade de verdade, onde haverá de habitar este povo todo, que passou pelo novo nascimento, pelo poder de Deus, e se transformar em cidadãos. Este povo que lá haverá de celebrar, diz aqui o verso 7, danças e cânticos. Nós que não estamos lá ainda, como peregrinos, aguardando e antecipando, prontos a receber a nova Sião, pensando nela, dançamos e cantamos. Que maravilhoso é saber que vamos para a nova Sião, a cidade edificada, estabelecida, amada por Deus e que resolveu nos acolher, apesar de quem somos. Recebida em celebração, danças e cânticos, e ali diz o fim do Salmo, que eles dirão nesses cânticos e danças, em Sião estão nossas origens. Uma expressão que dá trabalho para os tradutores. Aliás, este salmo é um salmo que dá muito trabalho para os tradutores, porque a palavra origens aqui no caso da última linha, poderia ser traduzido também por fontes, fontes de água. Fonte é também lugar de origem, não é verdade? A minha fonte, a minha origem. Mas as fontes nas Escrituras, quando se referem a Sião, ou às vezes rios, por exemplo, Apocalipse fala da Nova Jerusalém, um lugar onde o rio passa. Fala do que? Esta fonte de água, a água que passa, é vida, é vivificação, é a nova vida que Deus dá, a renovação da vida. E ali vão dançar e cantar, porque naquela cidade encontrou-se a verdadeira origem, a origem eterna, a fonte da vida dada por Deus. Eu não sei qual é a sua cidade favorita. Eu já estive em muitas cidades, o senhor provavelmente também. No Brasil, fora do Brasil. Estive em cidades muito agradáveis, mas nunca vi uma cidade perfeita. Sempre há alguns conflitos. Sempre a presença de pessoas em situações difíceis. E mesmo as cidades mais estruturadas, economicamente, socialmente, são cidades de sofrimento. Há conflitos pessoais, as pessoas adoecem, sabe? Nunca vi uma cidade sem um cemitério. Mas há uma cidade cantada nesse salmo, uma cidade acolhedora,
E o maravilhoso é saber que essa cidade que nos acolhe pela graça de Deus, mesmo que tenhamos sido os piores inimigos, essa cidade que nos acolhe é uma cidade que nos acolhe eternamente, onde Deus está presente, a cidade dele, onde a vida acontece, as fontes, as origens, onde então não encontraremos uma cadeia, um hospital, um cemitério, onde não habitará, não haverá ali os conflitos, os dissabores, as frustrações tão comuns a nós, seja em que cidade que formos morar. E depois da nossa peregrinação neste mundo, nesta cidade ou naquela cidade, cansados, chegaremos, seremos acolhidos na Sião de Deus. Louvado seja o Senhor. O último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, nos fala dessa cidade, na visão de João sobre o futuro, a obra de Deus em Cristo. Diz Apocalipse: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, ou a nova Sião, que descia dos céus da parte de Deus. Esta visão, certamente uma figura aqui, que nós não podemos entender tudo até que cheguemos lá, mas desta forma nos dá um pequeno sabor do que será. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, edificada por Ele, diz o Salmo. Assim diz Apocalipse no capítulo 21. E quando chega no capítulo 22, diz: então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. Vamos orar.